Peço aos irmãos que abram em Romanos 8, 22, 23. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 22, 23. Acharam, irmãos? Porque sabemos, diz o apóstolo, que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vamos ler mais. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Santo Deus, aqui está a Tua palavra. Qualifica-me para pregar Tua palavra e com a Tua unção fala ao Teu povo, que a palavra seja recepcionada nos corações e abençoe cada vida para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Nós sabemos que o conhecimento, quando acolhemos o conhecimento da palavra de Deus, no fundo do nosso coração, esse conhecimento gera sabedoria, veja bem. E conhecereis a verdade, Jesus diz, e a verdade vos libertará. Então, quando desejamos o conhecimento da palavra de Deus, com humildade, Deus acresce a sabedoria, veja bem. Então é preciso persistência, perseverança, boa vontade, boa mente, para podermos adquirir conhecimento e, consequentemente, sabedoria. Veja bem. Aqui o apóstolo, ele é muito profundo, o apóstolo Paulo. Ele diz que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja que gemido se refere quando uma pessoa está sofrendo. Quando alguém sofre, nós escutamos gemidos no leito de dor, é porque aquela pessoa está sofrendo alguma dor. Então, o texto aplicado significa que a criação está com dor. E Paulo vai além. Ele diz, com dores de parto até agora. Então, as mulheres sabem o que é dor de parto. Nós, homens, sabemos pelo testemunho delas, mas nós não conhecemos esse tipo de dor. É uma dor tremenda, dizem as mulheres. A dor de parto é horrível. Mas quando nasce o bebê, a mulher se esquece da dor e passa a viver uma nova realidade, que seja a alegria da criança que nasceu. Veja bem. E Paulo também, como o Senhor Jesus, ele costuma usar esse tipo de linguagem para ensinar a palavra de Deus. Então, a criação significa todos. Todos, todos, todos. Criaturas racionais e até as irracionais. Até a natureza está gemendo. Pode observar. Chuvas torrenciais, frio e calor no mesmo dia, terremotos, maremotos, tsunamis,
vulcões, porque a própria natureza entrou em trabalho de parto. Veja bem, irmãos. Até os animais irracionais também passaram a estar com esse gemido, essa dor. Nós, seres humanos, Paulo fala, estamos com esse tipo de dor em nossas vidas. Mas Paulo separa os que têm as primícias do Espírito daqueles que são meras criaturas racionais. Quando ele diz no versículo 23, e não só ela, ou seja, a natureza, as criaturas racionais, as criaturas irracionais, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Olha bem, nós, não fique perplexo de ver que mesmo nós que somos salvos pela graça de Deus e recebemos o Espírito Santo como primícia da vida eterna e da salvação, também gememos em nós mesmos. Estamos passando dias difíceis, dias terríveis, dias que nos assolam dúvidas, que vêm perguntas ao nosso coração: por que está acontecendo isso? Por que eu não estou tão contente como deveria estar? Por que eu não estou me sentindo realizado como eu deveria me sentir realizado? Porque nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também estamos gemendo. Isto é, estamos com dores de parto espiritual, falando agora. Nós gememos em nós mesmos. Olha como ele é preciso. Não é preciso circunstância ou fato para estar gemendo em si mesmos. Veja bem que isto ocorre no meio daqueles que têm o Espírito de Deus, as primícias do Espírito. Por que motivo? Porque aguardamos a redenção. Mas nós não fomos redimidos? Fomos. Nós fomos redimidos no Espírito, mas aguardamos a redenção da carne. Olha bem a diferença. Nós somos seres humanos, temos espírito, somos espíritos, temos alma e habitamos num corpo físico. Ora, o corpo físico, ele é limitado. Nós sentimos cansaço, nós sentimos fome, nós sentimos sede, nós sentimos alegria, nós sentimos tristezas, nós sentimos ânimo, nós sentimos desânimo. Veja bem, o corpo é susceptível às enfermidades, vírus, bactérias, que se transmite pela própria natureza, que vive no ar, na água. Muito bem, então nosso corpo aguarda a redenção. Nós fomos redimidos no Espírito, e no Espírito nós temos a esperança, a convicção de que temos a vida eterna. Mas quando nós olhamos as limitações do nosso corpo, nós entramos em gemidos, em sofrimentos, em angústia, em luta. É o que Paulo está dizendo, aguardando agora a redenção do corpo. A redenção do corpo é o corpo ser transformado de corruptível em incorruptível, de mortal em imortal, à semelhança de Jesus. E isto só vai ocorrer no arrebatamento da igreja, quando os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados por Jesus, do corpo mortal no corpo imortal. Isto é a redenção do corpo. Este nosso mundo tem 3 aspectos. 3. Veja que tudo neste mundo se manifesta em 3: passado, presente, futuro. Nós
corpo, alma e espírito. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Salvação espiritual do nosso corpo e do planeta Terra e do universo. Olha, tudo são três. Tudo se divide em três. Tudo neste mundo tridimensional: comprimento, largura e altura. Por isso que o pastor que já está com Cristo, David Yong Cho, cognominado, porque o nome original dele é Paul Yong Cho, dizia: quarta dimensão, ou seja, sair do tridimensional e entrar na esfera do espiritual. Olha bem, isso só é possível aos crentes que crescem na fé. Então Paulo é muito claro aqui, ele diz: porque em esperança somos salvos. Olha bem, quando temos esperança, o que significa esperança? Significa esperar, expectativa, algo de bom que vai acontecer, algo de maravilhoso que vai nos dar. Vamos ver aqui um exemplo terreno para a gente poder compreender o espiritual, apesar de ser difícil fazer um paralelo. Um filho diz para o pai: pai, filho pequeno, eu quero de Natal tal coisa. Isso ele já fala em janeiro, fevereiro do ano. Eu quero um presente de Natal, e fala o presente. O pai diz: pode ficar tranquilo, filho, o pai vai dar para você o presente de Natal. Ele vive todo o ano em esperança. Olha bem, o que ele está fazendo? Aguardando, esperando receber o presente que o pai lhe ofereceu. E quando chega no fim do ano, aquilo se concretiza. Muito bem, vamos transportar para o espiritual. Nosso Pai Celestial disse: eu dou a vocês a vida eterna, e eu vou preparar uma casa para vocês, aonde eu moro, no céu, e quando ela estiver pronta, eu vou voltar, e eu vou levar vocês comigo, e onde eu estou, vocês estarão também. Ora, qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa esperança? O que nós estamos aguardando? Estamos aguardando o cumprimento da promessa do Pai. Esse período que nós ficamos esperando a promessa do Pai, é em esperança. Em esperança eu estou salvo. Deus me disse que eu estou salvo. Eu creio, eu espero. Está entendendo? No meio desse trajeto, os que têm as primícias do Espírito Santo aguardam esse cumprimento com fé. Aqueles que vacilam se desviam da fé e não vão receber esse presente de Deus, porque no meio do caminho desistiram, abandonaram, se enfraqueceram, não levaram a sério o que o Pai falou. Olha bem, o Pai falou que nós temos a vida eterna, que nós vamos para o reino eterno, onde não existe dor, não existe morte, não existe doença, não existe enfermidade, não existe dinheiro, não existe angústia, não existe sofrimento, mas as primeiras coisas se passaram. E eu enxugarei as vossas lágrimas, diz Deus em Apocalipse. Ora, eu creio em Deus porque Ele é o meu Pai. Nós cremos em Deus porque Ele é nosso Pai. Aleluia. Ele veio na terra nos dizer isto através do Filho Jesus. E Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia. Olha, é o Deus Todo-Poderoso dizendo, empenhando sua palavra para os nossos corações.
Então por que ficar desanimado, irmãos? Por que entregar os pontos, irmãos? Nós temos um futuro brilhante, um futuro glorioso, um futuro no qual nós não devemos tirar os olhos, ou seja, de Jesus, do reino de Deus, da vida eterna, olhar para Ele, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, não dando ouvidos às pessoas que ensinam doutrinas heréticas, não dando ouvidos aos que apostataram da fé, não dando ouvidos ao gemido que está no mundo, não entregando a tua fé, não barganhando, não permutando, não trocando a tua fé com algo que vai acabar de um momento para o outro. A palavra diz: não ameis o mundo, 1 João, nem aquilo que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha bem, mesmo que lhe sejam oferecidas vantagens do mundo, que possam parecer que vai trazer alegria, felicidade, paz, não deis crédito. Nós temos uma promessa do nosso Pai, e esta promessa é a vida eterna. Glória a Deus, aleluia, oh glória a Jesus. Isso é o que é importante. Jesus diz: de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que vale ter toda a riqueza e pompa, e poder, e glória que este mundo pode dar, e ir para o inferno? De que vale? De que vale? Feliz, bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra, Jesus diz, e a pratica. Feliz aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Salamihanda, Rabassurianda. É Jesus a nossa rocha, é Jesus o nosso apoio, é Jesus o fundamento da nossa fé. É nele que nós temos que crer, e não nas pessoas, e não nos homens. E na igreja do Senhor prega a verdadeira palavra do Deus vivo, que diz: pela graça você foi salvo, por meio da fé. E isso não vem de nós, vem de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Não vem de nós, mas veio de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que se deu para nos resgatar, para nos salvar, para nos redimir e nos dar a vida eterna. Aleluia. Nós somos redimidos no Espírito, falta a redenção do nosso corpo. Veja bem, e sabe, irmãos, isto está prestes a acontecer, a redenção do nosso corpo. Quando se dará a redenção do corpo? No arrebatamento da igreja. 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. A voz do arcanjo, a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados e transladados ao Senhor, e estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, isto é, morreremos, mas seremos vivificados e transformados num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Aleluia. E ela está prestes a soar, porque os sinais da sua vinda são visíveis. Nós olhamos a natureza gemendo, nós olhando as criaturas que não são salvas gemendo, nós olhamos para nós estamos gemendo, porque estamos aguardando a redenção do nosso corpo, que se dará no arrebatamento da igreja. Alabassorianda alabás. Esse arrebatamento está chegando, e a Bíblia diz que Jesus voltará e instaurará um reino de 1000 anos em Jerusalém. Jerusalém, 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 Jerusalém. Vai ser instaurado o reino de 1000 anos em Jerusalém, e nós estaremos com Jesus. Aleluia! Glória a Deus!
Observe que antes de haver esse arrebatamento, vai começar esse gemido a se tornar cada vez mais forte, porque o Filho vai nascer. O Filho é o arrebatamento da igreja, é o arrebatamento da igreja, é a ressurreição dos mortos em Cristo. Isso é o parto da mulher, o parto da igreja. A igreja é a mulher de Apocalipse 12, aleluia, vestida de sol, com os pés na lua, rica lá machori andalabás. Oh, glória! Então, antes, porém, o diabo está querendo impedir a redenção do nosso corpo, a redenção do planeta Terra e do universo. Ele está querendo, mas não vai conseguir. Mas antes, ele trouxe guerras tremendas sobre Israel, que vocês estão vendo na televisão, vendo no WhatsApp, guerra, é Israel, é Irã, enfim, toda essa guerra é o inimigo procurando impedir o cumprimento de Atos capítulo 1, quando diz que Jesus voltará no Monte das Oliveiras, aleluia. Ele descerá no Monte das Oliveiras, e ele descerá com o seu povo, ele descerá com a sua igreja. Então o inimigo não quer permitir isto, quer extinguir, acabar com Israel, porque Israel é Jacó, e Jacó é o pai de 12 filhos das 12 tribos de Israel. Então há uma luta tremenda que vai eclodir numa guerra de Ezequiel 38, chamado Gog, um homem, Magog, um povo, que virá numa reunião de grande multidão de povo e invadirá Israel, virá no monte Megido, e virão milhões de milhões contra Israel. Isso está se formando agora, basta você ver as alianças que estão sendo feitas contra Israel. Olha na televisão, olha nos jornais, olha o que está acontecendo. Isso está visível aos nossos olhos, porque Israel é o relógio de Deus na terra. Israel, o povo da antiga aliança, é os primeiros. E Jesus diz: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Nós, gentios, éramos os últimos a sermos redimidos. Fomos redimidos primeiro. Israel são os primeiros, serão os últimos a serem redimidos. Romanos 8, 26 diz que quando se tornar a plenitude dos gentios, isto é, todos os gentios que haverão de ser salvos, Deus salvará todo o Israel. Olha bem, está bem claro na Bíblia, os últimos. E nesse período da guerra, quando Gog, que está próximo, e pode acontecer no fim deste ano, ou pode acontecer no ano que vem, 2025, dificilmente passará 2025 o ataque de Gog e Magog contra Israel. Haverá depois um período de paz, de 7 anos. Daniel capítulo 9, verso 27. Esse pacto de paz será celebrado com o príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir vem do Império Romano. Do Império Romano vem o príncipe que há de vir. E ele firmará uma aliança de paz de 7 anos com Israel. E prometerá paz ao mundo. E prometerá segurança ao mundo. E haverá uma modificação política no mundo. O governo passará a ser deste homem, que vai assinar o pacto de paz. Depois da guerra de Gog e Magog, prometerá paz e segurança. 1 aos Tessalonicenses 5, verso 3, quando falarem de paz e segurança, sabeis que está perto o fim. Fique de olho, para desejarmos paz e segurança, é necessário que sobrevenha primeiro a guerra, o rumor de guerra. E o que nós estamos ouvindo nos dias de hoje? Estamos ouvindo que os países estão se mobilizando para atacarem uns aos outros com bombas atômicas.
Então o mundo inteiro está perplexo, esperando que haja paz e haja segurança. E essa guerra vai ocorrer em Gog e Magog. E depois disso Israel vai compreender que este libertador do povo de Israel, esse é o Messias que há de vir, e firmará um pacto de paz com ele, porque entenderá que ele livrou Israel da destruição. Porém, este homem é o homem do pecado, o anticristo, no qual vai firmar um pacto claro de 7 anos de paz. Os primeiros 3 anos e meio passaremos em paz e segurança. Neste período, nós temos o desenvolvimento já ocorrido agora da inteligência artificial, dos chips no cérebro e no corpo humano. Nós temos aí robotização através de humanoides, ou seja, robôs em forma humana, agindo, fazendo até cirurgia. Nós vemos coisas tremendas que estão acontecendo. E isto é cumprimento de Daniel capítulo 12, onde diz na palavra: a ciência se multiplicará. Olha bem, é muito sério. Eu não vou dar nomes, eu poderia ter dado já muitos nomes, não vou. Vou citar a Bíblia apenas. Se alguém quiser algo mais profundo, fala comigo. Então, nós estamos vivendo esses dias de guerra, esses dias de falta de paz, esses dias de angústia, esses dias de sofrimento, porque o inimigo quer impedir a redenção do nosso corpo. Veja bem, mas eu vou terminar esse panorama introdutório sobre escatologia de uma maneira mais simples possível. O que nós aguardamos? Redenção do nosso corpo. Não perca isso de vista. Então, aqueles que têm medo da volta de Jesus, é o diabo que põe o medo. Joga esse medo embora. Felizes aqueles que dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: Maranata, Senhor Jesus. O Espírito Santo e a noiva diz: vem, seja bem-vindo, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tudo vai acontecer no relógio de Deus. Você sabia que nós, Igreja do Senhor, a partir da morte de Jesus no Calvário, interromperam-se na 69ª semana de Daniel, a contagem da profecia de Daniel dada pelo anjo Gabriel a Daniel. Então ficou faltando uma semana de anos. Em Levítico 25, versículo 8, significa 7 anos. Para cada dia 1 ano, 7 anos, uma semana de ano são 7 anos, 69 já se cumpriram com a morte de Jesus, Daniel 9, 26, então ficou suspenso, ficou interrompido a contagem de última semana, que ficou interrompida por 2 dias, diz Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2, o profeta diz: 1 dia e 2 dias, e o Senhor voltou as costas para nós, falando de Israel. O Senhor fez a ferida, mas o Senhor curará a ferida. E no 3º dia o Senhor nos receberá. Olha bem, sabe o que significa 2 dias e 1 dia? Está lá em 2 Pedro, 1 Pedro 3,8. 1 dia para o Senhor é 1000 anos. 1000 anos é 1 dia. Então, neste caso, 2 dias são 2000 anos. Está se completando 2000 anos da morte de Jesus. Terminando 2000 anos da morte de Jesus, começa a contagem da última semana de Daniel. Esta última semana, nós vamos saber ela quando nós vermos na televisão um homem muito influente, com boa oratória, um homem que convence,
que vai dizer: vamos fazer um pacto de paz entre Israel e os árabes e entre os persas, vamos assinar um pacto de paz, vai nascer o Estado palestino, você dá isso, você recebe aquilo, etc. Uma aliança de paz de 7 anos. Quando este homem assinar este pacto de paz que está beirando, está rabiscando, está chegando, então nós vemos o quê? O começo da última semana de Daniel. A partir daí nós temos 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio da igreja na terra. A igreja será arrebatada na metade da semana de Daniel, porque em Mateus 24, 15, Jesus diz: quando, pois, virdes a abominação desoladora, de que falou Daniel estar no lugar que não deveria estar, ou seja, no templo. O templo de Salomão será reconstruído por este homem que assinará o pacto de paz. E este homem se assentará no templo e colocará um humanoide à sua semelhança, falando, tendo voz audível, etc. E isto, Israel rompe o acordo de paz e o anticristo também, porque Israel não aceita a idolatria. Então, a partir daí, a igreja tirada da terra na metade da semana, e nós seremos transformados, o nosso corpo será redimido, halabashurianda. Os mortos em Cristo ressuscitarão em carne, ressuscitarão como Jesus ressuscitou, e nós estaremos em Jesus, com Jesus, lá em Israel, em Jerusalém, e governaremos com Ele durante 1000 anos, e Jesus vai dizer para nós: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Foste fiel na igreja, foste fiel na minha obra, trabalhaste na minha obra, embora tiveste dor de parto, dúvidas, e quiseste largar tudo, você perseverou, você foi fiel, você trabalhou para mim, você orou, você louvou, você intercedeu, você pregou, você discipulou, aleluia. Então sobre o muito eu te colocarei, agora eu te darei tantas cidades da terra, sobre a tua tutela, você vai dirigir, vai ensinar o povo que restou do Armagedon, você vai ensinar, você vai trabalhar, você vai ensinar a minha palavra, porque nós seremos preparados pelo Senhor, aleluia, glória a Deus. Terminando a palavra dessa noite, ficai atentos, não se desanimem, não entrega a tua fé de jeito nenhum. O que é um gemido agora, o que é uma dorzinha agora, diante de uma grandiosidade que está para chegar para nós. Está para chegar para nós, estarmos governando a terra por 1000 anos, com Cristo Jesus, lá em Jerusalém. E você poderia perguntar, mas o que acontece depois disso? Acontece que, depois dos 1000 anos, os que morreram sem Cristo ressuscitarão e serão julgados. Aí haverá o juízo final, e no juízo final o livro da vida é aberto. Quem não tiver o nome no livro da vida vai ser julgado pelo livro da lei, o livro da lei que eu tenho pregado sempre aqui, o decálogo. E aquele que for julgado será condenado, ele ressuscitará e será condenado, e será lançado junto com o diabo e os demônios no lago de fogo que arde eternamente, separados de Deus para sempre. Mas aí vem novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aí vem a redenção do céu, da terra, de todas as coisas. A terceira redenção. A primeira é o nosso espírito, a segunda é o nosso corpo, a terceira é a redenção do universo que foi manchado pelo diabo e os demônios que caíram no cosmos e mancharam o cosmos. Deus vai fazer a redenção do universo, novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça, e nós habitaremos com o Senhor na Jerusalém celestial para sempre.